Nosso estudo espírita, ele é de perguntas e respostas. Quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, levante a mão, que os nossos voluntários levarão até vocês papel e caneta. Lembrando que a participação de vocês é muito importante. As perguntas serão direcionadas aos facilitadores aqui à mesa para os esclarecimentos. Se não der tempo hoje, ficará para um próximo estudo. E quem irá contribuir hoje com o estudo é o Tiago Ramos e a Shirley Milagre. Com a palavra, os facilitadores. Boa noite, queridos. Boa noite aos internautas que nos ouvem. É uma alegria muito grande estar aqui, iniciando o ano com vocês, para estudarmos mais um pouquinho juntos, né? Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Tiago, nessa nova tarefa que se inicia hoje. Nós temos aqui, eu gostaria de convidar a todos vocês a participar do estudo. Como ele é pergunta e resposta, se não tiver pergunta, não tem resposta, né? Então, seria muito bom se vocês pudessem nos ajudar, trazendo as suas dúvidas. Certamente, muitas delas serão nossas dúvidas também, mas nós tentaremos, na medida da fronteira, né, do nosso conhecimento, procurar contribuir com a solução das dúvidas, e aquelas que nós não conseguirmos, que serão nossas dúvidas também, com certeza, vai servir de estímulo para nós estudarmos um pouquinho mais e procurarmos algumas respostas, né? A primeira pergunta da noite. Boa noite. Sou uma pessoa que nunca fui rica, mas também nunca passei por problemas de pobreza, de perdas grandes, de grandes sofrimentos. Me comparando às pessoas que sofrem muito, como na pobreza, as guerras, os africanos, eu pergunto, eu não sofro como eles, porque eu já passei por isso ou porque não teria capacidade de suportar? Interessante a pergunta, né? Ótima pergunta. Bom, a doutrina espírita, ela vem trazer para a gente uma nova visão do sofrimento. Muitos de nós não gostamos muito dessa visão, porque muitos de nós entendem que essa visão pode ser uma visão conformista. E nós temos na nossa natureza uma certa inquietação, né? E entendermos que tudo tem que ser desafiado e tudo tem que ser enfrentado, muitas vezes com violência e agressividade, com uma postura mais contundente, né? E a doutrina espírita, ela vem nos dizer que não é bem assim, né? Que o sofrimento, evidentemente, que nós temos que fazer todos os nossos esforços para buscar a solução dos problemas que nos causam sofrimento. Nós não podemos ter uma postura que é uma postura comodista, né? De resignação estagnada, né? Essa não é a postura que a doutrina espírita traz para a gente. Então, o que é que a doutrina nos diz? Que o sofrimento, embora nós precisamos envidar todos os esforços para enfrentá-lo, no sentido de eliminá-lo, ele é uma ferramenta muito importante de educação do espírito. E em se vendo o sofrimento como ferramenta educacional, a gente começa a lidar com o sofrimento de uma maneira um pouco diferente, né? E esse um pouco diferente, muitas vezes, vem de encontro ao trabalho de sentimentos que nós precisamos desenvolver, habilidades. Por exemplo, resiliência, tolerância,
paciência, perseverança, né? Então, o sofrimento deixa de ser apenas uma fonte de dor e passa a ser uma ferramenta do amor divino na educação das nossas almas. Com isso, com essa visão nova, né, a gente entende que sofrimento não é só punição, não é isso? Não é só punição. Eu posso dizer que não é só porque algumas criaturas, por estarem tão enclausuradas no egocentrismo, no egoísmo, nos sentimentos que vão de encontro à lei do amor, estão tão fechadas naquilo ali, que muitas vezes só o grande sofrimento quebra essa couraça de egoísmo para abrir a criatura para sentimentos nobres. E aí o sofrimento, muitas vezes, ele é punitivo, né? Mas sofrimento não é só punição. Sofrimento, ele é ferramenta educacional e muitas vezes ele é motivo de alegrias. Como motivo de alegrias o sofrimento? Como assim? Né? Todos nós temos experiência em nossas famílias. Quando nós temos alguém muito adoecido, muito doente na nossa família, o que acontece com a maioria das famílias? Elas começam a se unir para auxiliar no cuidado àquele que está passando pelo sofrimento. Ora, muitas vezes o sofrimento acaba sendo um instrumento de união das famílias, de perdão das pessoas, né? Então nós não podemos ver o sofrimento apenas como algo ruim. Por outro lado, nós aqui na Terra estamos para aprender, não para só sofrer. Então, evidentemente que nós teremos etapas, vidas aqui na Terra, que nós passaremos por desafios maiores, que resultam muitas vezes em maior sofrimento. Em outras ocasiões, nós vamos passar por desafios diferentes. Muitas vezes, não se utilizando do sofrimento, como está citado aqui, né? A carência, a pobreza, a dificuldade financeira extrema, né? A falta do alimento, do pão de cada dia, do leito para repousar, do trabalho para dignificar, né? Às vezes nós não vamos passar por isso, mas nós vamos ter desafios diferentes. Não são desafios melhores, são diferentes. Então a criatura que vem muitas vezes com vastos recursos, aqui no caso, recursos materiais, em que essa criatura tem recursos financeiros que ultrapassam as suas necessidades, não é? Ele tem um desafio muito grande, que é tornar esse talento multiplicado, como Jesus nos pediu. Se você recebe um talento, você deve multiplicar esse talento e não usá-lo só para você, porque se você usa só para você, você não multiplica, né? Então, os desafios, a educação da alma, ela ocorre em diferentes situações e circunstâncias que podem ter sofrimentos ou não. Muitas vezes, em outras situações, vão ser compromissos e não sofrimentos, né? Então, ninguém é melhor do que ninguém porque não sofre. E ninguém está em uma condição espiritual melhor porque não sofre. Não, você está numa fase de aprendizagem diferente. Você precisa de fazer determinadas conquistas que não estão relacionadas, naquele momento,
há um sofrimento dessa natureza. Mas muitas vezes há assumir compromissos de naturezas diferentes. Boa noite a todos. Satisfação para a gente estar aqui mais uma vez. Tem uma pergunta que já estava aqui antes de a gente já começar a responder a de hoje, né? Vamos ser breve. O espiritismo é proselitista? Existem campanhas para que as pessoas se tornem espíritas? Não, né, gente? O espiritismo não é proselitista. A gente não faz campanhas ou né, vai angariar as pessoas, bater de casa em casa, né, que é um trabalho louvável, que deve ser respeitado, mas o espiritismo ele entende que as leis naturais elas vão sendo conhecidas e elas vão sendo absorvidas pelo espírito de forma natural. Por isso são leis naturais. Então não adianta a gente querer que uma pessoa aprenda um conceito de algo que ela ainda não está preparada para receber aquele conceito. Às vezes nós ficamos, né, muito inquietos, ansiosos. Às vezes a gente assiste uma palestra, né, 50 minutos de palestra, e no final a gente faz uma observação. Não, meu marido tinha que estar aqui, né? Minha esposa tinha que estar aqui, foi para ela, foi para ele. E a gente acha que é sempre para o outro. Então, às vezes, a gente olha para aquele vizinho e fala assim, não, mas se ele soubesse disso, seria tão mais fácil, né? Mas por que a gente tem esse tipo de pensamento? Porque a gente acha que se o outro, né, compreender essas coisas, talvez ele mude e facilite a minha relação com ele, aí eu não preciso de mudar. Porque a gente quer que o outro mude, para que a minha relação com ele fique facilitada, fique tranquila, né? Ele passe a me dar menos trabalho, para que eu não precise de tentar perdoar, tentar compreender, tentar aceitar. Então, às vezes, a gente quer que o outro compreenda só para isso. É um comodismo nosso ainda, né? Então, o espiritismo ele não é proselitista por entender isso. Doutrina espírita é uma coisa, espiritismo é outra. Aqui tem uma nuance, né, que é tão sutil, mas a gente tem que entender. Espiritismo sempre houve. Deus existe, sempre existiu, já há espiritismo. Ou seja, as leis que Deus cria é aquilo que o espiritismo vem revelar para a gente. Então, as 10 leis naturais que estão lá no livro dos Espíritos, que não são as únicas, os Espíritos falam isso, elas são suficientes para explicar o que vocês estão vivendo aí agora. Então, o que vocês conseguem compreender, essas 10 leis naturais são suficientes. Mas não são as únicas. À medida que vocês forem evoluindo, vocês vão descobrir outras leis naturais. Mas por enquanto já está de bom tamanho. Agora, a doutrina espírita é algo que vem explicar essas leis naturais. O espiritismo é elas diante de toda a eternidade. A doutrina espírita é um corpo teórico, organizado por Kardec, que vem tentar revelar essas leis para a gente. E às vezes a gente fica querendo que as pessoas introjetem esse conceito goela abaixo, né? E não é assim que funciona. Então, o espiritismo ele aceita, né? Cada um tem o seu tempo, e às vezes a gente coloca um conceito, né, sobre as pernas de alguém e ela não é capaz de tolerar aquilo, ela pode cair num sentimento de culpa, ela pode cair num remorso, às vezes pode entrar num estado deprimido, porque às vezes a gente está tentando que ela compreenda uma coisa que ela ainda não tem maturidade para compreender. Então, nas nossas relações com o outro, a gente tem que compreender isso e respeitar, simplesmente respeitar. A única forma de eu tentar divulgar o espiritismo para as outras pessoas é através da minha vivência, é através dos meus atos diários. As pessoas olhando as minhas atitudes todos os dias e lê em mim o espiritismo. Aí é uma outra história, né? É a velha frase do Francisco de Assis, né? Pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Se necessário. O espiritismo é a mesma coisa. Ele introjeta essa frase 100%, né, e a gente não fica querendo doutrinar as pessoas, porque a gente sabe que cada um tem seu tempo. Na nossa relação com Deus, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E nós, enquanto espíritas, devemos respeitar o livre-arbítrio daquele que convive com a gente, né? Por exemplo, Deus respeita o fato de eu não querer me relacionar com Ele. Simples assim. O Humberto de Campos tem uma frase que ele fala assim: Deus usa o tempo e não a violência no trato com seus filhos. Ele usa o tempo. Ele sabe que com o tempo a gente vai se encaminhar para aquilo ali. Não precisa de alguém tentar nos colocar um conceito, né, no momento que a gente ainda não consegue tolerar. Então, a parábola do filho pródigo, ela só vem falar isso.
a aceitação de Deus na relação com o seu filho que não quer se relacionar com ele. Então o filho chega lá, pede a herança, pega a herança, mata o pai em vida, porque você só pega a herança quando o pai morre. Aí o filho vai lá, pede a herança, ou seja, daqui para frente o senhor morreu para mim, não quero mais lidar com você. É isso que significa. E Deus, simbolizado naquele pai, entrega, simplesmente. Por quê? Porque ele respeita o fato de você não querer se relacionar com ele. Porque ele sabe que você vai lá para fora, que você vai gastar tudo, que você vai ir para os prazeres imediatos e que você vai retornar. Como ele sabe disso, ele espera. Nós é que exigimos que as pessoas nos amem, nós é que tenta exigir que as pessoas nos respeitem. Não. Deus, na relação conosco, ele espera. É a mesma coisa que deveria ser a conduta do espírita. Esperar. Esperar que cada um tenha o seu tempo. Então o espiritismo ele não é proselitista por isso. A melhor forma de você divulgar ele é na sua vivência diária. Espírito tem férias? Por que várias casas espíritas mantêm as portas fechadas no meio de tantas necessidades e acolhimento fraterno? Não seria essas atitudes dos espíritas uma falta de caridade ausentando das tarefas? Então, não sei, né? Espírito não tem férias. Eu já andei sondando isso aí, né? Porque o que a gente mais quer é chegar do lado de lá e ter um tempo de descanso. O espírito não tem férias, o espírito está sempre trabalhando, tanto que na hora que a gente deita para dormir, o corpo descansa e o espírito vai fazer as suas atividades. Então o espírito não precisa desse descanso. A questão toda é, nós ainda estamos num instrumento que esse instrumento sim precisa de descanso. Esse instrumento sim precisa de um tempo para refazer as suas energias. A casa espírita tem férias, ela fica totalmente fechada e não atende nenhum necessitado. Se isso acontecer, aí a gente tem que parar e repensar, não é? Porque realmente as necessidades elas não esperam. O Chico ele tem um caso, né, que ele queria aprender a tocar música. Segundo ele, se ele aprendesse a tocar música, piano, ele ia terminar uma sinfonia. Li isso há muito tempo, não sei se era a 7ª de Schubert, não lembro. Mas tem uma sinfonia que ela é incompleta. E o Chico falou que se ele aprendesse música, ele conseguiria terminar essa sinfonia. Olha, para a gente entender o grau de conhecimento que esse espírito tinha. Aí ele para lá, fecha a casa, cheio de doente na casa dele, na porta. Aí o Emmanuel chega, a casa lá de fora, abarrotada de gente, necessitado, a porta fechada, um piano, o Chico e um professor. Aí o Chico vira para ele e fala assim, oi, Emmanuel, o que está acontecendo aqui, Chico? Aí o Chico, vou ter aula de música, né? O pessoal vai esperar um pouquinho, eu vou ter aula de música, eu vou ser um grande músico. Aí o Emmanuel falou assim, mas e aquele pessoal lá fora? Aí o Chico, mas eles esperam um pouquinho. Aí o Emmanuel falou assim, eles podem esperar, Chico, mas eu não espero. Então, se você quer ter sua aula de música, ótimo, livre-arbítrio. Mas na hora que você terminar, eu não estarei aqui para te ajudar. Pronto. Calou a boca, recolheu a sua insignificância, dispensou o professor, nada de aula. Foi atender os doentes. Então, aí é que está a questão. A gente tem que, lógico, que usar o bom senso. Chega final de ano, por exemplo, os centros às vezes têm recesso, eles paralisam. Às vezes um trabalhador que é voluntário, fica o ano inteiro trabalhando, voluntariamente, merece um descanso no final do ano. Nós estamos num corpo físico, nós estamos num instrumento que precisa desse descanso. É lógico que tudo regrado no bom senso, né? As casas espíritas não podem simplesmente fechar e deixar de assistir. Tem que tentar fazer uma escala, seja lá o que for, mas nós estamos no corpo e precisamos disso. Então, é válido para espíritos que estão encarnados, mas o espírito não tem férias. Boa noite. A quem muito é dado, muito será cobrado. Tenho aprendido muito ao longo dos anos, mas as dificuldades e os problemas têm aumentado. Seria consequência do conhecimento adquirido para ser colocado em prova? Isso aqui é um fato, né? Acontece demais, né? Mas eu acho que tem duas questões envolvidas aqui. Então, vamos lá. A primeira questão, evidentemente que quando alguém está se despertando para o lado espiritual da vida e para o seu desenvolvimento espiritual, muitas consciências ainda sobre a nuvem, né,
dos sentimentos menos felizes, elas, muitas vezes, movidos pela ambição, pela inveja, que são sentimentos que nós temos e estamos combatendo, né? Muitas vezes, movido por esses sentimentos não nobres, elas começam a fazer um confronto, né, para dificultar essa nossa evolução espiritual. Então, quando nós nos despertamos para a evolução, evidentemente que aqueles espíritos e aquelas criaturas que estavam ou estão ligadas a nós e que se serviam dos nossos hábitos, elas vão fazer de tudo, não é? Para dificultar essa mudança, porque elas já estão acostumadas a compartilhar conosco determinados comportamentos, determinados vícios, né? Determinados sentimentos, emoções, energias que circulam essas emoções, e evidentemente que não querem perder a companhia, tá certo? Então isso é uma questão, tá? Bom, e qual que é a outra questão relacionada a isso? Toda vez que eu tomo conhecimento, que eu tomo consciência da minha necessidade de evolução espiritual, eu começo a me despertar e me sensibilizar pelas pequenas coisas que eu nem enxergava, né? Então, às vezes, eu passo a ver o sofrimento do outro, eu passo a perceber a dor do outro, de uma maneira que eu não percebia, porque eu não estava desperto para isso. E a impressão que a gente tem é que os problemas aumentam, mas na verdade eles sempre estiveram lá, só que eu não enxergava, não me tocava, eu não me sensibilizava para eles. E agora não, agora as coisas me incomodam, agora eu me preocupo, agora aquele vizinho que tem um problema ali, que eu não estava nem aí para o problema dele, agora eu me preocupo com ele, agora eu fico querendo ajudar. Será que ele passou a ter problema agora e trouxe para mim? Não, agora eu estou percebendo o outro, eu percebo as necessidades, e mais ainda, eu sinto vontade de servir. E quando eu sinto essa vontade de servir e de ser instrumento da vontade de nosso Pai, de Deus, evidentemente que as coisas vão começar a ficar mais claras e vão me incomodar mais, né? Então são duas coisas acontecendo. Eu entendo dessa forma. Tiago, você vê dessa forma? Seguir. Concordo. Tiago Ramos, certa vez você disse que para não atrapalhar nossa evolução, não devemos olhar para trás. O que fazer quando temos essa dificuldade? Eu disse isso mesmo? Está gravado isso? Não, é uma fala ampla, né? Depende do contexto, né, que foi dita, e realmente eu concordo com isso aqui, né? Mas tem que ver o contexto em que foi falado. É lógico que aquele que não analisa o seu passado, ele não vai ter uma base para saber para onde se encaminhar futuramente, né? É o passado que nos norteia, é o passado que me dá pelo menos uma referência das decisões que eu tenho que tomar hoje, né? A dor e o sofrimento existem justamente, né, para isso. A Shirley falou muito bem na primeira pergunta, né, sobre o sofrimento. Então eles existem justamente para criar no espírito um marco reflexo, né, um ato reflexo, para que a gente não vá mais por aquele caminho que vai me causar dor e sofrimento. Se eu não tenho essa lembrança impressa dentro de mim, eu vou estar sempre errando e vou estar sempre caindo na mesma história, né? Talvez pelo fato da gente não olhar tanto para trás é que a gente erra tanto. Talvez pelo fato da gente tentar esquecer demais o passado,
é que a gente não sabe para onde se encaminhar no nosso presente e no nosso futuro. Qual é a questão de não olhar para o passado? É quando a gente fica paralisado em algo que a gente fez, a gente cria uma coisa que o André Luiz chamou de cristalização mental. Então, na nossa história enquanto espírito, né, todos nós aqui temos uma coisa chamada cristalizações mentais. Cristalizações mentais é quando eu, há 300 anos atrás, traí a minha esposa. Cristalização mental é quando eu, há 500 anos atrás, era um terrorista, não é? E matei um monte de gente. Cristalização mental é quando há 200 anos atrás eu era um inquisidor e torturei um monte de pessoas. E hoje, às vezes, quando eu entro em contato com algo que me faz relembrar por um movimento inconsciente de quem eu fui no passado, aquilo desperta, de uma certa forma, e aquilo me causa lembrança. O transtorno só um adendo, o transtorno do pânico está muito ligado a isso, por exemplo, a uma reavivação de uma cristalização mental. Então, às vezes, ao se deparar num certo ambiente, ao passar por uma certa situação, ao encontrar certa pessoa, deflagra uma memória interna do espírito e ele reativa uma cristalização mental. E aquilo causa medo, e aquilo causa aquele monte de efeitos biológicos na pessoa. Então, a questão do passado é quando eu, nessa cristalização mental, eu paraliso. Aí eu não vivo para frente. Porque a caminhada do espírito é efetivamente lembrar do seu passado, para nortear o futuro. Eu costumo dizer que a caminhada evolutiva, ela é simbolizada, por exemplo, por uma vela. É uma luz que é uma vela. Uma vela, ela acende num halo. Ela acende para trás, para frente, para cima e para baixo. É um halo. A caminhada evolutiva do espírito é um halo. Então, à medida que a gente vai ganhando conhecimento das coisas e adentrando nas leis de Deus, eu vou iluminando o meu futuro, mas eu também vou iluminando o meu passado. Porque aí eu vou dando conta de lidar com aquelas coisas que eu fiz lá atrás. Hoje, por exemplo, na nossa palestra, a gente vai falar de um capítulo, né, que o pessoal nos sugeriu para falar, Noções de Lar, que é um capítulo que está no livro Nosso Lar. Nesse capítulo fala de uma moça lá chamada Dona Laura. Dona Laura estava no mundo espiritual, nosso lar, já mais evoluída e tal. Chegou num dado período que ela estava lá, ela não ia para frente, nem para trás, não caminhava. Aí os espíritos viraram para ela e falaram assim, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma regressão. Isso ela no mundo espiritual, ela foi fazer uma regressão. Porque a gente lembra do passado, gente, não é assim. Você não vai chegar no mundo espiritual e vai ter total consciência de 500 anos para trás, o que aconteceu com você. Você não tolera isso. Na hora que você começar a lembrar das coisas que você já fez, você fala, não, eu não fiz isso não. Você cai numa depressão bravíssima. Então, a gente vai relembrando aos poucos, à medida que a gente consegue. Aí essa Dona Laura, ela tolerou lembrar de 300 anos só para trás. Chegou 300 anos, ela lembrou de uma existência que ela fez cada coisa que ela falou assim, não quero mais, não dou conta, vamos devagar. Bom, o próprio Espírito pede. É por isso que às vezes a gente chega aqui e a gente esquece, porque a gente pede. Então a questão de não olhar para trás é somente para isso, para eu não ficar fixado nessas cristalizações mentais, sentimentos de culpa, remorsos, mágoas. Nós temos mágoa hoje por intuição. Eu olho para minha mãe, eu olho para minha irmã, eu olho para o meu pai e eu tenho mágoa por intuição. Por quê? Porque eu estou paralisado lá atrás. Porque eu olho para ele e eu vejo o mesmo espírito que estava comigo há 300 anos atrás, companheiro de escravidão, de mercantilismo, vendendo escravo. 300 anos atrás era meu parceiro, hoje ele é meu pai. Aí eu olho para ele hoje e às vezes eu lembro disso. Nossa, ele me passou a perna 300 anos atrás, ou eu passei a perna dele. Aí eu fico fixado. Aí isso não faz com que eu ande para frente. A questão é, tive essa compreensão, sei que hoje nós estamos juntos uns com os outros para resgatar justamente essas questões do passado, compreendi isso, Para que eu estou lembrando disso ou compreendendo? Para que isso faça com que eu perdoe aqueles que caminhem comigo, ou eu tenha uma atitude mais humilde para que eles me perdoem. Só para isso. E para aí eu faço uma desvinculação desse passado e vivo para frente. Nós não, às vezes a gente não tem uma maior compreensão da vida, não é pelas coisas que a gente fez lá atrás, é pelas coisas que a gente continua fazendo. Então, se lá atrás eu traí, e hoje talvez eu tenha um sentimento de culpa, que eu não sei de onde é que vem, mas ele está aqui dentro,
Se eu tenho ele não deixa eu andar para frente, é porque, na verdade, eu ainda estou na mesma vibração de 200 anos atrás, quando eu traí. É pelas coisas que eu continuo fazendo, não é pelas coisas que eu fiz. É por isso que fazer regressão de vidas passadas, na maior parte das vezes, é desnecessário. 99% das vezes que a pessoa quer fazer uma regressão, é totalmente desnecessário. E, às vezes, até perigoso. A questão é que, se eu desvinculo, já não faço mais aquilo que eu fazia, pronto, bola para frente, você aprendeu. Então, o passado ele serve para nos nortear. Nós temos que olhar para ele, mas temos que olhar para ele com carinho. É o que Jesus tentou dizer para Paulo, ou melhor, é o que Paulo tentou dizer. Quando eu era criança, eu vivia como criança, eu agia como criança, mas hoje eu já sou adulto, e eu tenho que deixar as coisas de criança. Então, olhar para trás e falar assim, nossa, eu já fiz isso? Já. Eu tenho coisa que eu fiz semana passada que eu morro de vergonha. Mas, nossa Senhora, não é possível que eu tive coragem de fazer uma coisa dessa. Fiz. E aí? Me acolher, que eu sou um espírito falho, imperfeito, que erro, tentar recuperar e reformar e reparar daqui para frente. Vou aproveitar que o microfone está falhando, né, só complementar respostas. O que fazer nessa dúvida, gente? Ajuda profissional, tá? Terapia, principalmente terapia. Terapia hoje em conjunto com o conhecimento espiritual, gente, tem um efeito extraordinário. Então, para a gente poder olhar melhor para o passado e nos acolher nesse passado, tá? Terapia. Bom, boa noite. Por que as perdas de um ente querido ou até mesmo o fim de um relacionamento doem tanto? O tempo cura. O Espiritismo explica algo para nos consolar? É interessante uma colocação, isso me remete um pouco a uma dessas palestras que o nosso querido Haroldo Dutra faz, né, nos vídeos que a gente vê na internet. Em uma desses vídeos, ele fala o seguinte, que evoluir é muito doloroso e é solitário. Olha que interessante, né? É solitário. O que a gente entende sobre isso? Na realidade, a nossa caminhada é uma caminhada solitária. A evolução, embora ela seja feita de mãos dadas no atrito com o outro que caminha conosco, né? De mãos dadas com um grupo, com uma sociedade de espíritos em evolução, cada um faz as suas conquistas, né? É individual. E nessa caminhada individual, muitas vezes, apesar dos laços de amor que a gente consegue construir com os outros espíritos que estão caminhando conosco, nós muitas vezes temos que abdicar da convivência com estes espíritos que nos são caros e queridos para prosseguir na nossa caminhada. O grande problema nosso é o como amar, né? Porque a nossa forma de amar ainda está muito atrelado à posse, né? Eu sempre amo algo e porque eu amo, eu quero esse algo para mim, né? Ele me pertence. Ao passo que o raciocínio deveria ser inverso. Quando eu amo algo, amo alguém, eu deveria pensar, eu faço parte do mundo desse alguém, eu pertenço a esse alguém, mas ele não me pertence. Então, por que as perdas são muito difíceis? Não só do ente querido que morre, né, e que vai para o outro lado da vida, que se despede deste mundo, né, mas também, às vezes, em vida. As separações, né, as separações muitas vezes de famílias, a desunião, né, às vezes
os filhos vão morar em outro país, né? Longe dos pais, né? Ou às vezes um casamento que se rompe, que se dissolve, né? Isso dói muito, porque nós não sabemos ainda a melhor maneira de amar. Nós amamos de tal forma que nós nos causamos sofrimento por esse amor, né? Nós precisamos aprender a amar de tal forma que o amor não nos cause sofrimento, né? Esse amor renúncia, esse amor desprendimento, é o que nós estamos aqui na Terra gradualmente tentando aprender, né? A gente começa muitas vezes sendo capaz de fazer a renúncia às coisas materiais. Começa por aí, né? Daqui a pouco nós somos capazes, muitas vezes, de abdicar de coisas que gostamos de fazer, né? E daqui a pouco nós seremos capazes de amar o outro com tanta intensidade que somos capazes de deixá-lo ir, né? Somos capazes de deixá-lo ir e continuar amando-o mesmo assim. Tá certo? Somos capazes de amá-lo, desejando a ele que seja feliz, né? Que se construa como pessoa, que tenha uma linda história, mesmo que eu não participe dela, né? Pelo menos nesta vida. E a família, na realidade, o nosso amor, ele caminha do amor família para o amor família universal. O que Deus, em sua bondade suprema, quer de nós, é que nós sejamos capazes de olhar aquele transeunte que atravessa a rua, que nós nunca vimos na vida, que nunca trocamos uma palavra, que nós sejamos capazes de desejar a ele e fazer por ele o mesmo que nós faríamos por alguém que nós conhecemos profundamente. É esse o amor que Deus quer que nós desenvolvamos em nós. Evidentemente, não é da noite para o dia, não é com uma reencarnação, né? E enquanto nós amarmos de maneira possessiva, nós vamos sofrer com as separações, seja ela de natureza conjugal, seja ela de natureza familiar, seja ela de natureza material. Tem gente que ama a casa que mora de tal forma que nem depois que passa para o plano espiritual consegue se desligar e fica ali, né? Fica grudadinho ali naquele ambiente, não consegue se desvencilhar, né? Então, o que a doutrina espírita fala a respeito disso, né? Que a evolução espiritual, ela busca o remédio, que é o amor profundo, aquele capaz de superar esse nosso egoísmo, onde muitas vezes nós só somos capazes de amar a nós mesmos e aqueles que estão em contato direto conosco, né? Que fazem parte do nosso círculo de vida. É o nosso amigo querido que está ali toda hora, né? É o nosso colega de trabalho mais próximo, com quem a gente conversa todos os dias. Mas nós ainda somos incapazes de amar toda consciência filha de Deus como nós, né? Independente da relação que eu estabeleço com ela, né? E lembrando que os laços espirituais com as diversas vidas que nós vivemos tendem a, além de se fortalecerem, se ampliarem, né? Quanto maior o número de reencarnações que eu vou tendo, mais laços eu vou construindo. E aí a minha família deixa de ser apenas uma família consanguínea. A minha família
é a família espiritual, né? São os laços que eu fui construindo através das diversas vidas que eu pude vivenciar, né? Então nós precisamos amar falando eu sou de fulano e não fulano é meu, tá certo? Como medir o tempo do espírito, referindo-se à existência de um ser humano na Terra? Existe cálculo deste grandioso tempo espiritual? Não existe cálculo para a gente saber como que se passa o tempo no mundo espiritual e o tempo aqui. O que a gente sabe é o seguinte: o tempo na questão, quando a gente vai olhar na questão prática, objetiva, de medição de tempo, né? Hoje a gente nem fala na questão de tempo, mas de espaço-tempo, né? É exatamente o mesmo. Por exemplo, você pega o exemplo de nosso lar, é sempre ele que a gente recorre porque é o que é mais conhecido. Mas você pega o nosso lar. Nosso lar é uma cidade que está na região ali do Rio de Janeiro, na região espiritual do Rio de Janeiro. Nosso lar acompanha o movimento rotativo da Terra. Nosso lar acompanha o movimento rotativo da Terra, de rotação, os movimentos que a Terra faz. Então, o que acontece? 24 horas, tem 24 horas para um espírito? Tem, mesma coisa. Um ano tem 365 dias para um espírito? A mesma coisa, porque a cidade acompanha, né, esse espaço que ela percorre naquele tempo da mesma forma que uma cidade física. A percepção do tempo é que se modifica, aí é outra história. Então, para o espírito, o tempo passa de forma diferente. Por quê? Porque o espírito ele está num eterno presente. O Kardec faz uma pergunta semelhante a essa, a respeito do tempo para os espíritos respondem assim: para o espírito, o passado é o presente, porque quando ele se lembra do passado, o passado se presentifica. Então, ou seja, quando ele relembra daquilo que aconteceu há 300 anos atrás, é como se ele vivesse aquilo que aconteceu há 300 anos atrás. Então, o espírito presentifica o tempo. Por isso que ele está num eterno presente. Então, para o espírito, isso é relativo, né? Einstein já veio desde Einstein, a gente já sabe que o nosso tempo aqui já é relativo, na questão da percepção, né? A gente entende isso de uma forma prática fácil, né? Depende muito de que lado da porta do banheiro que você está, né? Se você está da porta de fora querendo entrar, o tempo está demorando demais da conta. Agora, se você está na porta do lado de dentro, né? O tempo para você está devagar, mas está voando. Então, o que acontece? Depende da percepção do espírito. O livro Memórias de um Suicida tem um caso interessante. Um espírito, ele fica revivendo o momento do seu suicídio, ele fica revivendo. Como ele fica sempre naquele looping, ele acha que ele está sempre no presente. Então, ele acha assim, meia hora depois, para ele, às vezes ele fica anos revivendo aquele momento, é como se fosse 30 minutos. Por quê? Porque todo aquele ato dele de preparar a cena e se suicidar demorou 30 minutos. Como ele fica revivendo isso, ele fica sempre nesses 30 minutos. Aí quando ele ganha uma certa condiçãozinha, né, ele vai lá rever a sua família. Né? Principalmente, a maioria dos casos que tem no livro Memórias Suicidas são de portuguesas. Então ele chega numa cidade de Portugal, não me lembro qual, e na hora que ele olha para o calendário, ele toma um susto. Ele vê que se passaram, se não me engano, 11 anos. Aí ele fala, como assim? Se passaram 11 anos? Para ele, tinha sido tudo aquilo em meia hora, um dia no máximo, mas se passaram 11 anos, porque ele ficou revivendo aquilo. Então, a questão da percepção do tempo é que é diferente. O espírito, ele analisa o tempo em blocos de vivência, de experiência. Por exemplo, você tem 50 anos de idade, você passou 30 anos da sua vida trabalhando numa empresa. Beleza. Chegou num belo dia, você foi mandado embora, ou se aposentou, ou seja lá o que aconteceu. Aí alguém chega para você e fala assim, aqui, você trabalhou 30 anos naquela empresa, né? Resume para mim seu trabalho lá. Aí, às vezes, em 2 minutos, você consegue resumir 30 anos de experiência. É isso que fica para o espírito. Então, na hora que você chega lá de lá, o espírito ele analisa o passado dessa forma, blocos. Então, olha, aqui está o bloquinho do meu relacionamento com a minha esposa. Pum. Esse significado. Aqui está o bloquinho do meu relacionamento no meu local de trabalho. Esse significado. Então, ele consegue condensar
30, 40, 50 anos de convivência, de experiência, em lembranças que se passam em 1 minuto, 2 minutos, porque o espírito analisa em bloco. Por isso que o tempo é relativo para ele. É lógico que aí, na questão de evolução, de crescimento até biológico, aí sim, o nosso tempo aqui, ele se modifica, por exemplo, para outros orbes, né? Mas aí é uma outra história. Mas não, para o espírito, na Terra o tempo é o mesmo, apenas na sua percepção que é diferenciada. Bom, a última pergunta, gente, até chegou mais uma perguntinha aqui, mas não vamos ter o tempo hábil para poder responder, vai ficar para a próxima terça-feira. A que chegou antes, né? Boa noite. O que fazer ao ouvir os irmãos desencarnados pedirem para irem embora ou para a casa deles? Obrigada. Bom, deixa eu ver se eu entendi. Alguém ouve o espírito que está desencarnado pedir para ir embora ou para ir para a casa deles. Bom, toda pessoa que tem um dom diferente, uma capacidade diferente, e no caso essa criatura tem, porque se ele é capaz de ouvir um espírito falar, né, a gente chamaria isso de mediunidade audiente, né? Então, ele tem uma capacidade diferente, tá? E, evidentemente, se ele tem essa capacidade, se ele veio com essa habilidade, isso tem um propósito para ele, na vida dele. Então, a primeira coisa, a pessoa que tem essa habilidade, ela precisa descobrir qual o propósito, né, da sua habilidade. Quer dizer, veio com essa habilidade por quê? Precisa estudar, participar muitas vezes do desenvolvimento mediúnico para entender um pouco mais daquilo que lhe foi dado, né? Dessa percepção extrasensorial e saber, inclusive, como lidar com ela, né? Então, isso é a primeira coisa em relação a quem está ouvindo. Precisa de conhecimento, tá certo? O outro lado, e o espírito, né? O que fazer ao ouvir os irmãos desencarnados? A única coisa que eu recomendaria a princípio, não sei se o Tiago tem mais alguma sugestão, seria fazer uma prece para a criatura, né? Porque nós, muitas vezes, nós não temos condição de saber exatamente qual a situação do espírito para ele pedir isso. Por que ele está pedindo? Muitas vezes a gente não tem condição de saber exatamente a razão do pedido. O que nós podemos fazer? Envolver esse espírito, né, em energias sutis, melhorar o estado vibratório desse espírito através da prece, para que então a espiritualidade possa chegar até ele, né, possa abordá-lo e então tomar consciência do que está acontecendo e como ajudá-lo. Porque muitas vezes não está no nosso alcance, naquele momento, fazer alguma coisa a esse respeito, né? Então, eu acho que a prece seria a melhor saída. É isso, né, Tiago, que você sugere? O Chico, quando ele tinha que dar uma comunicação, quando alguém pedia para ele para dar alguma comunicação, né, de algum parente e tal, ele sempre falava assim, se Deus permitir. Se Deus permitir. Porque aí ele tira essa responsabilidade justamente porque ele também às vezes não sabia se naquele momento a pessoa estava, né, preparada para dar uma comunicação ou não. Então você tem uma percepção de um espírito que te pede algo. Você não sabe se aquilo é o melhor para ela naquele momento. A prece, primeiro ponto, e nessa prece sempre deixar claro, olha, se Deus permitir que seja feita a vontade dele, você vai ter o melhor atendimento. Ponto. É isso mesmo. Bom, nós agradecemos o carinho de vocês, a atenção, o aconchego, o acolhimento, né? A participação, que bom, mandaram tantas perguntas, né? A gente agradece muito o carinho de vocês. E aos internautas também, por nos receberem em seus lares, muito obrigada. Uma boa noite a todos e fiquem em paz.